Lá. Esperando conectar. Agora foi no Facebook também, ótimo. E no Insta. Estamos live! Gente, Larissa aqui de novo, sexóloga em formação. Deixa eu já colocar aqui também o título nos comentários. Hoje vamos falar sobre configurações não monogâmicas. Eu tenho feito live toda quinta-feira às 19 horas. E aí tô alternando. Uma semana eu faço trânsito. Uma semana eu faço sozinha e outra semana eu convido alguém pra fazer a live junto comigo. A última vez que eu fiz sozinha, o tema foram fatos sobre a monogamia. Então a gente desconstruiu algumas coisas, trouxe alguns dados, estatísticas, números, estudos, pesquisas, pra gente ter uma ideia, uma visão melhor sobre a realidade do que é a monogamia, como ela é construída, como ela é uma escolha, não é simplesmente uma coisa natural do ser humano. E como isso muda de tempos em tempos, isso muda de cultura para cultura. E por isso que agora a gente vai poder trazer melhor esses assuntos, essas conversas sobre opções de não monogamia consensual e ética. Porque a gente viu que, na verdade, a não monogamia não consensual, a traição, a infidelidade é uma coisa que acontece bastante na nossa cultura. Antes de ir no assunto em si, eu queria lembrar vocês que rótulos ou classificações, tem muita gente que acaba não gostando porque fala que limita, que traz estereótipos, e realmente pode trazer isso, mas é trabalho nosso de ver esses rótulos não como limitantes, e sim como maneiras da gente identificar e se identificar, e também maneiras da gente encontrar versões e organizar as ideias. A gente ter esses rótulos para conhecimento. E outro ponto bem importante de classificações, de rótulos, de nomes, né, nomenclaturas, é a questão de políticas públicas. Quando você tem esses nomes, você consegue fazer pesquisas estatísticas, estudar certas populações e grupos, e aí trazer propostas públicas, né, políticas, para as vulnerabilidades específicas de cada agrupamento. Então, isso é bem importante a gente destacar. Outra coisa que eu quero deixar bem claro é que na comunidade não monogâmica, em algumas ramificações, as pessoas falam que é muito comum a gente ver a reprodução de alguns preconceitos machistas, misóginos e assim por diante. E é óbvio que não faz sentido. Então eu sempre vou estar aqui na resistência trazendo essa luta contra qualquer tipo de preconceito. Até porque dentro da não monogamia... Deu uma pausa aqui, voltei. Acho que a internet tá meio brincalhona hoje aqui. Vamos ver, se eu estiver falhando, me avisem, tá? Ai, meu Deus, pausou de novo, voltei. Ixi, se estiver pausando muito, eu vou tentar mudar essa internet. Oi, gente, tá falhando aí pra vocês? Ou porque eu tô recebendo uns recadinhos que a internet tá falhando? Se falhar muito, vocês me avisem que aí eu troco a internet aqui, tá? Mas voltando à questão dos preconceitos, não faz sentido, por exemplo, num poliamor, que é o que eu vou explicar hoje melhor o que é. Tá falhando muito, né? Tá travando. Eu vou tentar mudar a internet do Instagram, manter a do Face. Vamos ver se melhora aqui no Insta. Se melhora. Eu mudei a internet.
Eu mudei a internet aqui do Instagram, vamos ver se melhora agora. Vão me avisando, tá? No poliamor, tá falhando muito, né? Eu não sei o que fazer, porque eu já troquei a internet aqui. Bom, eu vou tentar. Se aqui no Facebook tá dando certo. Se não der certo aqui no Instagram, eu de repente retomo esse assunto outro dia de novo. E sempre fica. É que agora, com essa confusão, eu não sei se eu vou conseguir gravar e colocar no YouTube. Mas lá no meu canal tá o replay de todas essas lives, tá? É Larissa SR Pombo. Retomando a questão dos preconceitos. Não faz sentido a gente ter, por exemplo, alguma LGBTfobia dentro de um poliamor, porque pelo menos 2 pessoas dessa configuração vão estar se identificando como LGBTs. Então é bem complicado quando a gente tem grupos não monogâmicos que acabam reproduzindo certos preconceitos, mas é compreensível porque esses preconceitos são muito enraizados estruturalmente, é questão sociocultural, não só individual. Então, mesmo as pessoas que são prejudicadas, às vezes acabam reproduzindo esse preconceito. Hoje, o que eu quero falar é sobre vários tipos de configuração de relacionamentos não monogâmicos. Lembrando que tem várias linhas de conceitos, não é uma coisa que já bateram o martelo, é uma conversa muito nova, né? Então, só nas últimas décadas que se vem conversando sobre essas teorias. Então, a gente ainda não tem nada completamente decidido que é daqui de novo. Voltei? Alô? Voltei? Acho que voltei. Tá falhando muito hoje, não sei o que tá acontecendo. Tô ficando nervosa. Mas enfim, hoje eu quero falar sobre diferentes linhas de pensamentos dessas classificações, desses tipos de formatos diferentes de relações não monogâmicas. E lembrando que essas configurações podem mudar para essa pessoa, podem mudar com o tempo. Ai, ok. Oi, Tobias, tudo bem? E eu tô me perdendo com essas falhas, desculpa, gente, eu tô ficando nervosa com esse negócio. Mas, enfim, essas configurações, esses formatos de relação podem mudar com o tempo pra pessoa, assim como ela pode se identificar no monogâmico e ter fases que ela prefira fechar o relacionamento e ficar só com uma pessoa e voltar a ter uma escolha monogâmica. Falhou de novo. Ai, tá difícil. Eu vou tentar voltar pra aquela... Gente, eu tô tentando. Vamos lá. Então é isso, gente. As pessoas são fluídas, não quer dizer que ela tá no formato agora, que ela vai estar sempre naquele formato. E também esses formatos podem ser combinados. Então a pessoa pode ter um relacionamento que combine diferentes classificações e rótulozinhos. Belezinha? Então, primeiro, hoje eu vou, assim, tacar um monte de informação, um monte de nome, um monte de nomenclatura. E não quero que vocês se assustem, eu quero que, na verdade, isso traga curiosidade pra vocês quererem escutar mais e ler mais a respeito e ficarem tranquilos que daqui pra frente eu vou trazendo aos pouquinhos, explicando um pouco melhor de cada um desses formatos, trazendo pessoas que já tiveram experiência com esses tipos diferentes de formatos e relações, para estar trazendo, enriquecendo esse debate, essa conversa, e para vocês entenderem melhor, porque hoje eu não vou conseguir dar conta de tudo e vocês também não iam conseguir memorizar esse tanto de nomenclatura e classificação, é muita coisa. Eu mesma, quando tava
estudando de novo a respeito de classificações, uma ou outra eu já não lembrava direito o que era. Então, é normal. É muito nome. Então, vamos começar pelo mais famosão aí, talvez o mais famoso, o poliamor. Que o povo fala muito. Tem linhas do poliamor que pregam por ser... como se fosse uma monogamia, só que com mais de 2 pessoas. Em vez de serem só 2 pessoas se relacionando, seriam 3, 4, 5, enfim. Quantas pessoas aquele núcleo decidir. E eles vão ficar só entre eles. E vai ter uma igualdade entre essas pessoas. Elas não vão... Tem essa linha que prega que não teria essa prioridade nem hierarquia entre essas relações. Eles teriam todos a mesma importância. Relação aberta já seria geralmente um casal, que aí teria essa abertura para sair cada um deles com outras pessoas. Geralmente só mais questão física. A maioria dos casais que abre a relação tem essa regra, esse acordo, geralmente, de ser só físico e não afetivo, amoroso. Então, eles mantêm essa hierarquia, essa importância, né, de ser o casal principal e ter essa liberdade de ser com outras pessoas. Relação livre. Essa é um pouquinho mais polêmica, porque aí já tem linhas que falam que seriam sem regras, as pessoas seriam livres para sair com quem elas quiserem, enfim, na dinâmica, no fluxo, na fluidez da coisa, sem problemas. Eu acho que essa coisa de sem acordos já é um acordo. E dificilmente você não tem, na verdade, como se relacionar sem acordos e negociações e renegociações, porque isso vai desde quando você vai ver a pessoa, já é um acordo. A gente acordou que a gente vai se ver em tal dia. Mas, enfim, entendam que essa coisa de relação livre é uma coisa mais liberta, digamos assim, sem essa preocupação de rótulos de marido, mulher, casado, né, casamento, namoro, enfim. Seria essa coisa mais dinâmica, digamos assim. Agora vamos essas 3 seriam, digamos, o pilar principal, e aí teriam as variações dentro desses daí, né? O poliamor, a relação aberta e a relação livre. Vamos começar com menos pessoas e depois a gente vai explicando com mais pessoas envolvidas nesse mesmo relacionamento, tá? O Tobias tá falando que, inclusive, ele fez uma live que eu vi, que foi muito legal, com a Mai. E ele tá lembrando que eles focaram bastante nessa coisa da relação livre. Foi bem interessante, gostei bastante, porque falou bastante da responsabilidade afetiva. E é bem interessante da gente ver... outro dia eu vou focar nessa coisa da responsabilidade afetiva, porque muita gente acaba distorcendo um pouco o que isso representa. Então vamos lá. Vamos começar com um relacionamento que envolvam 3 pessoas. O triângulo, né, o formato triângulo, essas nomenclaturas de formatos mesmo, esses formatos dizem muito, se você parar pra pensar nessa dinâmica do relacionamento. Então, triângulo seriam 3 pessoas e todas elas se relacionando entre si. Então, seria um poliamor mais básico, mais conhecido pela galera. O formato em V também são 3 pessoas, mas é uma pessoa que se relaciona com outras 2, mas essas 2 aqui não se relacionam. Elas podem se conhecer, podem não se conhecer, podem as 3 morarem juntas e essas 2 ainda não se relacionarem romanticamente, nem sexualmente, mas, né, vão ter aquela amizade, beleza. Ou elas nem se conhecem. Aí vai do acordo de cada relação. O formato em T seria um casal principal se relacionando juntos com uma terceira pessoa. Então, esse formato é muito conhecido pelo tal unicórnio. Essa terceira pessoa seria... Tá falhando! Voltei!
Hoje tá esse tunte-tunte de vai e volta, gente. Não sei mais o que fazer, porque eu já mudei a internet aqui e é o que temos pra hoje. Espero que dê pra salvar, pelo menos, o vídeo no final. Então, o formato em T é muito conhecido pela comunidade por essa terceira pessoa ser chamada de unicórnio. Geralmente é uma pessoa... A gente vê muito isso quando é um casal hétero e aí uma relação hétero, não que necessariamente eles sejam héteros, lógico. E aí essa terceira pessoa, a unicórnio, geralmente seria uma mulher bissexual que se relacionaria com essas duas pessoas. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui porque a gente pode ir em um mundaréu de reflexões a respeito disso, tá? Vou passar agora para formatos com 4 pessoas. Lembra que a gente, com 3, teve o triângulo. Agora a gente tem o quarteto, seria realmente... não seria só um quadrado, seria um quarteto. Então imagine um quadrado com um X no meio. Então vai ser como um triângulo, só que em vez de 3 pessoas, vão ser 4. Todas essas 4 pessoas vão estar se relacionando entre si. Deu pra entender? Se vocês tiverem qualquer pergunta, coloquem aqui embaixo, tá? Pode colocar tanto aqui nos comentários, quanto aqui na caixinha embaixo, se vocês não quiserem deixar público aí a pergunta de vocês. Já o quadrado, sim, aí seria uma relação entre 4 pessoas, só que não todas entre si. Então, cada uma delas se relacionaria com 2 outras pessoas e ficariam entre essas 4. Deu pra entender? Cada ponta seria uma pessoa, cada pessoa tá se relacionando com 2 outras pontas, mas não com essa inversa ali. Então não é todo mundo com todo mundo. Já a quadra em N seria, imaginem a letra N. Então são 4 pessoas nesse relacionamento. Uma pessoa se relaciona com uma, essa uma já tá com essa e mais outra, essa outra com essa que já tá e mais uma. Deu pra entender? Então 2 pessoas aqui nessas pontas vão estar se relacionando só com uma pessoa, né? Pessoas diferentes. E essas 2 entre elas também. Deu pra entender? Você pode desenhar no caderno? Pô, até poderia. Vocês acham que precisa desenhar? Eu acho que num quadro maravilhoso seria ótimo, né? Colorido, com bolinhas e tudo mais. Mas eu não tô com esse recurso aqui comigo hoje. Agora passando dessas, né, de 3 e 4 pessoas, outros 3 tipos de relacionamentos que a gente podia ver aí. Em grupo, na verdade, nada mais é do que o poli. É um outro jeito de falar o poliamor, que todas as pessoas se relacionam entre elas, independente do número de pessoas. Monopoli. Então, monopoli é quando tem esse acordo, consensual, tá acordado entre todas as pessoas envolvidas, que tem uma pessoa monogâmica se relacionando com uma pessoa poliamorosa, ou uma pessoa não monogâmica, que tá se relacionando ao mesmo tempo com outras pessoas. E essa pessoa monogâmica tá ok com isso. Ela tá só com essa pessoa sabe que essa pessoa só tá com ela, mas elas estão de acordo que essa outra pessoa que é não monogâmica também pode ter outras relações ao mesmo tempo que tá com ela. Fechadinho? Eu sei, Tobias, que ficaria muito didático com quadrinho. Eu vou fazer nos posts daqui pra frente, eu vou tocar bastante nessas questões dos formatos, e aí cada vez que eu falar de algum formato vai ter alguma ilustração pra ajudar. E os interconectados é o mais chatinho de explicar, mas pense que nos relacionamentos não monogâmicos tem essa questão da rede de relacionamentos. Então, como pode ser uma mistura dessas várias relações, né? Às vezes você não vai estar se relacionando com o parceiro da sua parceria, mas você vai ter um relacionamento de amizade ou de ver de vez em quando. Isso faz parte da relação. Só que os interconectados é como se... Como é que eu vou explicar?
é como se fosse uma pessoa em V. Lembra do relacionamento em V? Então é uma se relacionando com outras duas. Só que essas outras duas não se relacionam só com essa pessoa do meio. Elas também têm, mas elas também são o centro de outro V. Então é como se fosse um V com outros Vzinhos. Então essas seriam as interconectadas. Antes de passar para a próxima leva de várias classificações que eu tenho anotado aqui, de um site bem interessante, eu quero colocar algumas perguntinhas que eu fui recebendo esses dias, que eu fui postando a respeito da live, e fui recebendo. Uma pergunta foi: é comum casais que já tiveram relação aberta desistirem e não quererem mais? Gente, o povo é livre, o povo, né, pode querer abrir, ter uma experiência, ver que não é pra ela, ou até realmente dar certo por um bom período, mas depois tá numa outra fase de vida e quer fechar relacionamento. Não vejo nada errado nisso, né? Lembra que lá no início eu falei dessa fluidez, que os formatos podem mudar. Às vezes a gente acordou, tá num formato, mas acontece de, sei lá, se apaixona por outra pessoa e aí o formato muda, os acordos são renegociados e a coisa toda se repagina. Então, se é comum ou não é, eu acredito que até seja. Eu não tenho, assim, dados estatísticos agora pra dar pra vocês em questão de quantos casais, até porque a maioria dos casais que abre e fecha não vai querer, não sai falando e dando estatísticas para pessoas, né, falarem da sua intimidade. Até porque muitas vezes essa parte de abrir o relacionamento, como a gente falou, às vezes é só questão de atração física e não romântica, não é um compromisso sério. Então, as pessoas não querem ficar falando que elas têm relacionamento sexual com tantas pessoas. Então, é muito difícil ter essas estatísticas certinho. Mas lembrando que a gente não precisa se pressionar a ter um certo formato ou outro. Não é porque você teve uma escolha num período que você não pode mudar. Assim como você pode perceber que você... Não é que você escolheu, você... Voltei. Às vezes a gente nem escolhe, a gente só faz as coisas vão acontecendo e quando a gente vê, a gente se pôs numa situação que a gente não escolheu conscientemente. E aí, tendo consciência do que tá acontecendo, do que você realmente quer, você acaba tomando outra decisão. Ou tomando essa mesma decisão que você tinha só reproduzido, mas agora com mais consciência. E aí, tendo mais chances de dar certo por mais tempo e mais saudável esse relacionamento. Outra perguntinha foi relacionamento aberto. Qual seria essa diferença, né, de relacionamento aberto com sair transando com o mundo aí, com quantos quiser e tal. Que essa pessoa percebeu que pra ela é muito diferente e que não é nada legal uma pessoa que continua tendo uma vida de solteiro, quer voltar pra casa depois de ter saído com várias pessoas, não dá atenção pra essa pessoa que tá em casa, né, vive essa vida como se ainda estivesse sozinho e ainda quer que essa pessoa em casa esteja feliz com isso. Então, não é oba-oba. Essas coisas têm que ser acordadas, lógico. Se o acordo é de nem morarem juntos, né, ou não serem, sei lá, namorados ou coisa do gênero. Mas, o acordo saia com quantas pessoas você quiser, é uma coisa. Pode ser um acordo, mas não, geralmente não é. Mas se for, também, se os dois ou mais, né, envolvidos aí estiverem de acordo, ok também. Eu não gosto de nenhuma crítica que seja no sentido de demonizar ou romantizar nada. Eu acho que toda vez que a gente demoniza ou romantiza alguma coisa, a gente tá levando muito pro nosso passional e esquecendo que a gente é tão fluido, tão dinâmico e que tem pessoas muito diferentes da gente, que pensam e sentem muito diferente da gente. Então a gente não pode negar a realidade do outro também, né? A verdade do outro pode ser muito diferente da nossa. Nada é mágico, nada é maravilhoso e perfeito pra todo mundo o tempo inteiro.
Então, não vejo sentido em romantizar nada. Não é fácil um relacionamento monogâmico, assim como não é fácil um não monogâmico. O Tobias aqui falando, consensualidade e equidade é tudo. Sim, e lembrando que essa equidade não é necessariamente igualdade. Então, tem relacionamentos que têm hierarquias e que eu vou falar aqui mais pra frente, e tá tudo bem, desde que esteja todo mundo de acordo com isso e dando esse consentimento pra tal. Agora eu vou trazer algumas classificações de um site que eu acho bem interessante fazer o testezinho dele, apesar dele ser simples demais o teste, então ele pode estar induzindo alguns erros, e algumas classificações elas são criticadas por várias pessoas, inclusive eu mesma, mas várias pessoas da comunidade não monogâmica não concordam muito com todas as classificações, com a descrição de cada um desses rótulos. É o elpaís.com/especiais/2019/poliamor. Esse é o país, é ELPAIS. Então vamos lá, ele separa em 5 grandes partes e as subclassificações em 2 delas. Vou começar com a última, que ele inclui na não monogamia, só que seria sobre a infidelidade, que seria a traição. Que, gente, o pessoal que começa na não monogamia vê direto gente que tá querendo sair com você, sabe que você tem uma parceria. Mas aí quando você fala que a parceria tá de acordo com você sair com outras pessoas, a pessoa desiste. Porque aí perde o lance de tá fazendo proibido, tá? Então, não achem que as pessoas têm milhões de motivos diferentes pra trair. E a infidelidade tá falada nesse site aí como uma dessas, né, não monogâmicas, mas não tá dentro das relações não monogâmicas éticas consensuais. Alessandro, você pediu pra eu repetir qual parte? Da onde? Que agora eu só vi agora. Eu vou continuar, mas se precisar repetir sobre qualquer outra coisa, só me escreve sobre qual parte que é, pra eu entender. Que aí eu retomo e explico de outra maneira, tá bom? Vamos lá. Relação aberta. Agora, tirando a infidelidade, a traição de lado, o site, quer que eu repita o site? É o país, que é elpais.com/especiais/2019/poliamor. Tá bom? Relação aberta. Aí tem as várias classificações dentro da relação aberta. A primeira que ele coloca é a relação aberta por definir, que é quando você ainda não definiu muito bem o que é aquele relacionamento, mas você conheceu a pessoa, tá lá no primeiro encontro e coloca já desde o início que você tá saindo com ela, quer continuar saindo com ela, mas também quer sair com outras pessoas. Então fica explícito que você é uma pessoa não monogâmica e a outra pessoa concordou, beleza, e depois vocês vão definir melhor esses limites, os parâmetros e os acordos entre vocês. O outro tipo de relação aberta seria o que os olhos não veem e o coração não sente. Então, geralmente é aquele não me pergunte que eu não conto. Então, tem o acordo de que a outra pessoa pode sair com quem ela quiser e só não ficar comentando com essa parceria principal. Que eles não querem saber detalhes. Tem gente que acha que talvez isso seja um pouco imaturo. Gente, maturidade, eu acho muito complicado a gente ficar julgando. Eu acho que é muito de cada relacionamento, cada fase, cada pessoa se dá melhor com um tipo de relação. Eu não gosto de condenar, não. Exatamente, Tobias. É o don't ask, don't tell. Não pergunte que eu não conto.
Oi, Simone, que bom que você tá aqui também. Outro tipo de relação aberta seria a regra dos 100 quilômetros. Eles colocam esse 100 aí, mas na verdade independe de... Gente, eu tô travando toda hora, mas eu volto, tá vendo? Eu volto. Eu vou embora, mas eu volto. O Tobias falou que não gosta muito desse modelo. Você acaba tendo que omitir, mentir. O anterior, né? O que os olhos não veem, o coração não sente. Eu não sei se seria mentir. É que depende do quão sério é o seu relacionamento com a relação principal, né? Então, se você tá morando com essa pessoa, é muito difícil você não falar nada, porque aí ela perguntou, mas você só chegou esse horário por quê? Tava onde? Você vai ter que falar alguma coisa, né? Então, realmente é uma coisa que tem que ser muito bem conversada. Se a pessoa não gosta de saber detalhes, tem outras pessoas que gostam de saber detalhes, não querem conhecer essas outras pessoas, nem se relacionar com essas outras pessoas, mas ficam até, assim, excitadas, agitadas e empolgadas quando escutam as histórias, inclusive detalhes desses encontros, dessas saídas. Tem essa coisa tanto de uma espécie de voyeurismo, quanto também compersão, que é um sentimento que seria você estar feliz pela felicidade da sua parceria e estar com outras parcerias. Que é um assunto muito complexo, que também é um assunto para uma outra live inteira. Agora, voltando para esse último que eu tava falando das regras dos 100 quilômetros, não é necessariamente, né, lógico, cravadinho ali a metragem. Quer dizer que é temporário. Então, por exemplo, você vai viajar com os seus amigos e aí a tua parceria, beleza, nesses dias aí você fica com quem você quiser. Ou você vai ter uma viagem de trabalho, ou você vai estudar um tempo fora ou em outra cidade, e aí naquele período as pessoas vão estar livres pra sair com quem elas quiserem. Tem umas expressões em inglês, eu acho que em português também, mas eu não vou lembrar das expressões que são quando você dá essa carta em branco, digamos assim, esse aval pra outra pessoa sair com quem ela quiser naquele períodozinho. Tem também, dentro das relações abertas, a questão dos fetiches. Então, as pessoas que têm fetiches diferentes, às vezes têm esses acordos de poderem praticar, tanto esse casal principal poder praticar entre eles com mais alguém, ou eles separados, cada um com suas parcerias para esses fetiches diferentes. E lembrando que né, fetiches no sentido de parafilias e tal, essas práticas não necessariamente vão envolver sentimentos românticos e nem contato sexual. Às vezes as pessoas nem se beijam, não tem contato genital nenhum. É só questão de práticas diferentes que cada uma tem desejo e gosta de praticar. E a outra relação aberta, que é bem conhecida, seria o swing, né? Que as casas de swing são muito conhecidas. Geralmente as pessoas vão e fazem troca de casais, ou então um casal fica com mais uma pessoa, um homem, uma mulher. E é aquela coisa geralmente momentânea, que pode ser tanto em casa de swing quanto em festas de grupos fechados de swing. E aí geralmente as pessoas fazem essas práticas mais sexuais mesmo, só que acaba até criando uma amizade, porque acaba repetindo com os casais ou as pessoas ali que praticam isso. Isso varia bastante. Deixa eu voltar aqui nas perguntas. Tem gente que não considera esses fetiches na monogamia. Exatamente. Tem gente que não... Como não envolveria sentimento ou contato genital, aí elas nem se sentem não monogâmicas. Elas se sentem realmente monogâmicas, né? Elas têm um relacionamento sexual afetivo, amoroso, romântico, e de fazer a vida juntos, morarem juntos e tal, só entre elas duas. E aí fazem práticas de parafilias, né? Fetiches, fantasias e fetiches aí diferentes, com pessoas diferentes, mas que não envolve nem um afeto maior do que no máximo uma amizade,
e não tem beijo, não tem contato genital, então aí não consideram nada nesse sentido. Mas aí também já vem a discussão do que seria sexo, que daí já é outra live inteira também. Do que a gente considera sexo e o que não considera. Tem gente que nessas práticas já considera essas práticas como sexo, outras não. E eu já tenho uma teoria que a mesma prática pode ser sentida como se fosse um sexo, assim como pode não ser, dependendo da circunstância e do relacionamento daquelas pessoas envolvidas na prática. Oi, boa noite, Romulo. Acho que é isso de pergunta que eu vi até agora. Agora vamos pro poliamor e as diferentes formas de poliamor que poderia ser. Independente aí de quantas pessoas, se 3 ou mais pessoas estão envolvidas. Bom, o poli não hierárquico seria o mais comum, seria o mais pregado pela maioria das linhas do poliamor, que seriam essas 3 ou mais pessoas se envolvendo entre si e não teria uma importância maior entre esses relacionamentos, todos seriam iguais, tem essa luta pela igualdade e equidade entre todas essas pessoas dentro desse núcleo de relacionamento. Que bateria muito com a outra classificação aqui, que seria de polifidelidade, que seria realmente esse núcleo e só entre esse núcleo sempre fechado. Já no poli hierárquico, tem essa diferença entre as relações. Então as pessoas se sentem poliamorosas porque elas realmente amam mais de uma pessoa ao mesmo tempo e se relacionam afetivamente, sexualmente com mais de uma pessoa, mas elas dão importâncias maiores ou menores para cada relacionamento. E isso pode mudar também. O policelibato. Na verdade, o policelibato não tem nada a ver com o celibato em si. Ele só quer dizer que ele são pessoas que, além de poliamorosas, né, elas evitam reproduzir modelos de uma relação convencional. Porque muito se critica, às vezes, né, no mundo, na comunidade não monogâmica, o poliamor, quando é só, por exemplo, o trisal. Porque é como se fosse um casal, só que com 3 pessoas. E aí teriam os mesmos problemas do combo, do pacote na monogamia. Então, que quebra de não monogamia é essa, que a única coisa que é diferente é uma pessoa a mais, ou enfim, quantas pessoas a mais, e fica nesse núcleo. E já o policelibato seria essa busca pela não convenção, seria essa quebra mesmo. Então, por exemplo, a gente tá namorando ou se considera casado, mas a gente não vai morar na mesma casa. Então é só uma questão de quebra de padrões, de modelos de relação convencional. O poliaberto seria essa relação poliamorosa, principal, esse núcleo, né, de 3 ou mais pessoas, entre elas, que poderia ser não hierárquico entre elas, mas aí ser aberto para elas terem outros relacionamentos. Então esses outros relacionamentos teriam menos importância, então seria hierárquico, mas teria um núcleo principal. Tá meio confuso, talvez, mas se vocês não entenderem, vocês me avisam. Deixa eu ver aqui outra pergunta. Tem gente que não considera o próprio swing como não monogâmica por não envolver sentimentos. Então, tem gente que realmente fala isso, mas se você for ver a definição de não monogamia, ela fala que pode ser tanto romance quanto sexualmente falando. Então eu acho bem complicado você não chamar swing de não monogamia. E também o lance dessa fala é muito porque as pessoas às vezes querem manter esse casal
visto socialmente como monogâmico. Então essa prática do swing é privada deles, e não só privada, mas é realmente escondida. Eles têm medo de que outras pessoas, a família e tudo mais, descubram. O que é bem compreensível, né? Porque o preconceito ainda, infelizmente, é muito grande com essas práticas. Poliaberto, já falei. Relações polimono também é o mesmo que eu já expliquei anteriormente. Então seria essa pessoa monogâmica se relacionando com uma pessoa que é não mono, e elas estão bem com isso. Então essa aqui pode sair com outras pessoas enquanto também fica com essa. E essa tá tudo bem saindo só com essa, sabendo que ela tá com esses outros. E as relações com unicórnios, que eu já falei antes, que tem gente que acha... Eu também acho muito estranho colocar nessa classificação mais dentro do poliamor do que na relação aberta. Porque na relação aberta tava mais como cada um com o seu, por isso que ele colocou mais no poliamor, porque seria o casal se relacionando com essa pessoa. Se envolve amor com essa pessoa, mesmo ela tendo essa hierarquia menor, mas é complicado. O unicórnio geralmente é colocado mais como uma aventura sexual. Então tem muita crítica dentro da comunidade, porque às vezes as pessoas estão falando que querem poliamor e na verdade só querem uma experiência sexual com mais uma pessoa para apimentar a relação, e é só isso. Então a gente tem que tomar bastante cuidado para ver quais são as intenções. E tudo bem se achava que queria uma coisa e mudou, percebeu que não tá dando conta, deixar isso claro quando acontecer. Deixa eu ver aqui outras perguntas. Toda prática tem interação íntima? Não... Nossa, eu não entendi. Que foge dos padrões restritos da monogamia. Relação... Ah, tá, eu acho que entendi. Que toda essa interação não monogâmica já seria fora do padrão, né? Da monogamia. É que o policelibato, além de só não ser monogâmico, ele vai levar esse relacionamento de uma maneira diferente. Não vai, por exemplo, idealizar casar morando na mesma casa e tendo filhos juntos e só os dois cuidando, ou, né, os três desse poliamor cuidando dessas crianças. Então, acredito até que a pessoa não querer ter filho já é nesse sentido, né, do policelibato. Ela é poliamorosa e não quer ter filhos. Nossa, essa coisa de não querer ter filho já é uma quebra de um modelo mais normativo, mais comum na nossa sociedade. Não sei se deu pra entender. Ou seja, na exclusividade sexual é na monogamia. Isso mesmo. Se você for pegar a teoria mesmo do que é não monogamia, não precisa ser... Pausei, voltei. Tá difícil hoje. Independente de ser ou não fetiche, exatamente. Eu também concordo com essa linha que fala que já é não monogamia. O Rômulo aqui perguntou uma DS, que seria um relacionamento baseado em BDSM, né, em fetiches, com 3 pessoas, é isso? Seguiria que categoria? Eu comentei dela da questão dos fetiches. Eles aqui colocaram mais na relação aberta, porque... mas era mais no sentido dessas pessoas querem se relacionar de fetiche fora. Na verdade, isso daí vai depender de como é o acordo desses 3. Se esses 3 são só entre eles, e tem amor também, não seria só a questão da DS, né, da questão fetiche. Pra mim seria um poliamor com 3 pessoas. Se eles estão só entre eles, seria um poliamor fechado, provavelmente não hierárquico. Mas aí vai depender muito de como cada um sente com cada um desses relacionamentos e dos acordos entre essas pessoas. Ok, então acabamos a relação aberta, é a relação de poliamor e as suas variações. E aí nesse site também eles falam da poligamia religiosa, que em alguns países
legalizado, geralmente homens, né, terem mais de uma esposa, e aí cada lugar, geralmente por questões de espiritualidade, né, crenças e tal, religiosa mesmo, aí vão ter regras distintas para você poder ter essas mais de uma parceira, não é só sair casando com um monte de gente. Tem outros lugares que é o contrário, que a mulher pode ter mais de um parceiro ou mais de um marido. Nos Himalaias tem populações assim. Eu não sei, se alguém souber, por favor, me passe essa informação. De lugares que deixam a poligamia ser independente do sexo, do gênero das pessoas. Se qualquer um pode casar com mais de ter mais de um marido, mais de uma esposa, independente se é homem ou se é mulher. Acho que esse seria o ideal, né? As pessoas serem livres pra casar com quantas pessoas elas quiserem, com quem elas quiserem, quando elas quiserem, enfim. Obrigada, Tobias. Tá falando que vai ter que ir. Eu já tô quase encerrando também. E a única outra que ficou seria anarquia relacional. Essa anarquia relacional seria mais como as relações livres. Então, uma coisa mais quebrando esses paradigmas também e mais no sentido de não dar importância maior aos relacionamentos sexuais e românticos sobre outros relacionamentos de trabalho, de família, de amizade. Então, nessa anarquia, eles pregam mais que todos esses tipos de relacionamentos e amores, se você quer dizer assim, né? Eles são tão importantes quanto. Você não daria mais importância pro seu esposo, pra sua esposa ou pro seu namorado, enfim, mais do que você daria pro... Falamos de novo e voltamos. E algumas pessoas... A primeira vez que eu escutei a respeito de anarquia relacional, eu escutei críticas, porque era mais no sentido de pessoas que eram irresponsáveis afetivamente, porque elas achavam que não tinham obrigação nenhuma de ter responsabilidade afetiva. Então que elas poderiam... Que seria mais um oba-oba de ficar com quem ela quisesse, quando ela quisesse, sem dar satisfação, e que cada um tinha que se virar com seus sentimentos, né? Porque afinal ela já colocou desde o início claro que era esse o jogo dela. Então, mas não, nesse site não coloca nesse sentido não, só coloca que não vai pesar mais um relacionamento amoroso do que outros tipos de relacionamento quaisquer. Eu falei que era muita informação, mas é muito difícil de pegar todas essas classificações e aprender tudo de uma vez. Então calma, é só pra ter uma curiosidade, vocês entenderem que tem muitos tipos de relação e que você pode se encaixar em várias delas e mudar e passar de uma pra outra e tá tudo bem. E é só pra instigar essa curiosidade mesmo e lembrar que eu vou trazer, explicar melhor cada um desses tipos e trazer pessoas que estão vivendo essas relações pra gente ver quais são as dificuldades, quais são os benefícios, né? Enfim, trazer a riqueza de cada uma dessas vivências. Mais alguma pergunta a respeito desses formatinhos? Eu quero falar sobre a live da semana que vem também. Que eu vou falar com... Semana que vem vou ter convidada. Eu tô muito feliz, muito animada com essa live da semana que vem. É com a Rieger Kali, de Curitiba. E dia 11, né, na quinta-feira que vem vai ser feriado de Corpus Christi, mas também é o dia... Esse mês todo de junho é o mês da visibilidade LGBT. E aí cada dia é um dia dedicado a um tipo de amores fora da curva, digamos assim. Né? Dia 1º foi da visibilidade gay, dia 2 foi da visibilidade lésbica, tivemos ontem bissexual, a de hoje eu não lembro. Acho que hoje era o polissexual, então que essa diferença entre bissexual, polissexual e pansexual
ainda é bem complicado de entender. Mas é assunto para outro dia também. E no dia 11 vai ser o dia da visibilidade do poliamor. E essa pessoa, né, que vem falar com a gente, a Kali, ela é super querida. Ela é não monogâmica. Ela também é fetista. E ela adora esse assunto, né, do poliamor, de responsabilidade afetiva. Então vai ser uma delícia conversar com ela no dia da visibilidade do poliamor e um dia antes do Dia dos Namorados. Então, eu sei que ela tem mais de um relacionamento no momento, então vai ser legal de perguntar pra ela como que ela vai fazer, né, no Dia dos Namorados, como que eles escolheram fazer essas comemorações, se é que eles fazem ou não. E lembrando vocês que eu tô com a promoção. Eu ia fazer até hoje a promoção que eu comecei na última live, né? Na semana passada, na quinta-feira. De comprando uma consultoria comigo de sexologia. Lembrando que sexualidade humana não é só ato sexual. É como você se identifica, como você se apresenta pro mundo, autoestima, corporeidade, uma infinidade de coisas. Então, comprando uma consultoria comigo, que já tá com preço reduzido, porque eu vou manter esse preço mais baixo até eu me formar. Comprando essa primeira consultoria comigo, a segunda sai pela metade do preço. E eu vou estender essa promoção até o Dia dos Namorados, que é sexta-feira da semana que vem, dia 12. E lembrando também, anunciando pra vocês, que eu vou começar a divulgar melhor também nos próximos dias, que eu vou ser entrevistada pela segunda vez, agora pelo psicólogo Emerson, que é um colega meu da pós-graduação. E vai ser dia 10, então na quarta-feira, às 20 horas. Então, dia 10, quarta-feira, às 20 horas, a minha entrevista com ele, que a gente vai falar sobre BDSM. E aí, no dia seguinte, vai ser a minha live com a Kali, quinta-feira, dia 11, às 19. Belezinha? Gente, mais alguma pergunta? Ai, hoje foi super legal, apesar de a internet ter falhado bastante. Espero que dê pra salvar o vídeo e colocar no IGTV e também no meu canal do YouTube. Deem uma checada lá no meu feto de canal de YouTube, que é o Larissa SR Pombo, que é o meu contato também no Facebook e também aqui no Instagram. Então, gente, obrigada pelas perguntas, pela participação, pela interação. Espero que tenha dado bastante curiosidade em vocês e desconstruído algumas coisas e ter deixado outras dúvidas que a gente vai dissolvendo elas e fazendo mais perguntas e questionamentos e reflexões daqui pra frente, que eu vou estar falando cada vez mais sobre esses assuntos, tanto de fetiches, né, parafilias, quanto não monogamia. E outros assuntos também sobre a sexualidade. Esse mês, como tem a visibilidade LGBT, eu ainda não comentei nada esse mês ainda específico disso, mas quero falar bastante disso também. Gente, estão dando os parabéns, o Rafael falou que eu arrasei, obrigada. Acho que é isso, gente. Muito obrigada pela atenção e nos vemos nos posts e nos vídeos e nas lives pela quinta-feira às 19. Eu não sei se eu ainda vou continuar essa coisa de alternar uma semana sozinha e outra com outras pessoas, porque eu tô gostando bastante de fazer com outras pessoas, então pode ser que eu traga com mais frequência outras pessoas, em vez de ficar alternando uma semana sim, uma semana não. Tá bom? Beijinho!